A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Devocional, continuando o nosso estudo de Isaías, capítulo 35. Que o Senhor venha nos guiar nesse estudo e que as palavras que vêm do coração dele sejam ditas pela minha boca. Eu vou fazer a leitura desse capítulo, é um capítulo bem pequeno, tem apenas 10 versículos. E começa assim, versículo 1. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Aqui está falando a respeito da grandeza, e da glória de Deus, do reino de Deus, do reino do Messias. Aqui eu creio que para além de palavras, para além dessas palavras, de que haverá, florescerá a terra, haverá novas fontes de águas, a gente vê que essas palavras elas estão cada vez se cumprindo, A gente pode ver que perto do Mar Morto já podem se ver vida, O Mar Morto tem tido fontes, ele tem uma parte morta, mas tem tido fontes novas de água que tem caído por debaixo da terra, fontes debaixo da terra, e tem trazido vida novamente para esse mar, trazido peixes. A gente pode ver, que tem florescido próximo. A gente pode ver que a palavra do Senhor tem se cumprido. Ela vai se cumprir, ela tem se cumprido. O reino do Senhor, ele já está aqui. O reino do Senhor, Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, e aqui a palavra diz, então os coxos soltarão, os mudos cantarão de alegria. Quando João vai estar preso, prestes a ser morto, João vai e pede aos seus discípulos, pergunta para eles se ele é quem esperamos. João Batista pergunta, fala para os discípulos dele, e o que Jesus responde? Responde a ele, Os coxos andam, os surdos ouvem, os mudos falam, olhos são abertos. O reino de Deus, o reino do Senhor, ele está aqui e ele já é a partir de Cristo Jesus. Cristo Jesus nos afirma isso, que era chegado o reino de Deus.
É chegado o reino de Deus com o Messias. E ele cumpriu a obra dele. E ele cumprirá até o fim. Ele diz: vou para o Pai preparar-vos lugar, mas voltarei. E aqui na palavra do Senhor diz: o nosso Senhor, ele virá com vingança, mas com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Ele salvará aqueles que estão nele, aqueles que buscam a face dele, aqueles que são as suas ovelhas. E a palavra do Senhor hoje no meu coração, em Salmos 95 diz: não sejam teimosos, vinde ao Senhor, dobrai os joelhos, exultai de alegria, adorai ao Deus Criador. Ele governa sobre o mundo que ele mesmo criou. Nem o mais profundo lugar dessa terra, nem o mais alto lugar dessa terra foge do domínio, do governo de Deus. Foi ele mesmo quem criou e ele governa. Nada foge do controle dele. E ele diz: descansa, descansa em mim. Somente Deus, somente o Senhor tem palavras de vida eterna. E sabemos, eu creio, a fé, eu posso não ver, mas a fé é isso, é você crer no que você não vê. Eu creio que Jesus cumprirá toda a palavra dele, assim como nenhuma palavra que Deus derramou sobre a minha vida deixou de se cumprir, e as que ainda não se cumpriram, mesmo que eu não veja com os meus olhos naturais, pela fé eu posso ver. Não deixe de ver pela fé as promessas que Deus tem para a tua vida, e a maior promessa que Ele tem para cada um de nós é a salvação, é o descanso nele. Ele tem palavras de vida eterna, mas nós não devemos ser teimosos, como o povo de Israel foi em Meribá, por causa da teimosia deles, porque eles foram teimosos e também tentaram, provaram a Deus, e Deus fala para eles: vocês viram as excelentes coisas que eu fiz no meio de vocês, porque vocês estão duvidando com isso, porque estão duvidando com a água. Isso desagradou tanto o coração de Deus que naquele dia Deus prometeu que o povo não entraria na terra prometida. E Moisés só veria a terra prometida. E Deus hoje está falando: eu tenho palavras de vida, sou eu quem salvo. Eu que vou salvar. É pela fé em Cristo Jesus, é por meio de mim. Só que não sejam teimosos, não provem ao Senhor, venham com alegria adorar a mim, descansar em mim. Só eu tenho palavras de vida e descanso, e assim como eu prometi, eu trarei o descanso. O Senhor Jesus é o nosso descanso. Quando nos voltamos para o Senhor, quando nos curvamos diante da presença dele, dobramos o nosso joelho, podemos sim estar passando por muitas provações, dificuldades, podemos sim estar passando por perseguições, mas quando dobramos o nosso joelho diante da face de Deus, nós encontramos descanso. Nós choramos perante o Senhor e Ele seca as nossas lágrimas. Ele nos dá consolo e Ele nos dá um novo vigor para continuar na batalha. E o mais importante, Ele luta por nós. Ele luta por nós. Aqui na palavra diz que... Cadê? Versículo 3. Confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos
trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Precisa haver uma correspondência da nossa parte. E o Senhor diz: confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes. Esforçai-vos e não temais. Não temas, esforça-te. Não temas. O povo temeu em Meribá que ficasse sem água, eles temeram. Eles sabiam quem Deus era, porque eles viram grandes coisas que Deus fez. Deus abriu o mar vermelho. Deus deu descanso do sol por meio da nuvem. Deus deu a chama de fogo para mantê-los aquecidos à noite. Não era só claridade, o deserto é frio à noite, mas para aquecê-los. Eles viam o cuidado de Deus, Deus mandava o maná. Mas mesmo vendo quem Deus era e o que Ele fazia, eles temeram, eles botaram Deus à prova. E o Senhor está dizendo: olha, fortalecei os joelhos, né? Confortai as mãos fracas. Dizei aos turbados de coração, vocês que estão preocupados demais, esforça-vos, esforçai-vos, esforçai-vos e não temais. O Senhor, Ele diz: sou eu quem te guardo, não temas. Essa é a palavra de Deus hoje para a tua vida, para a minha vida, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e confiar no Deus que nós servimos, que é o único Deus, o Deus criador de todo o universo, e que nada sai do controle dele. Sim, nós passamos sim por dificuldades nessa vida, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos nesse mundo, como Jesus falou na última oração, mas ele diz: eles não pertencem. Não tire-os do mundo, mas guarda-os. Ele pede ao Pai. O Senhor não tirará a gente desse mundo agora, mas Ele pede ao Pai. Jesus Cristo intercede por nós. Guarda-os. Confia nessa palavra. Não tenha medo do que vem contra a tua vida. Não tenha medo, né, do que tem se levantado, mas dobre os teus joelhos, fortalece eles, confia no Senhor e ore sem cessar, repreenda. Quando não der, chore aos pés do Senhor, porque é Ele quem te consola e é Ele quem te guarda. E só Ele tem palavras de vida eterna. Amém? Se essa palavra falou ao teu coração, não guarde ela só para você. Compartilhe para que chegue ao máximo de pessoas possíveis. A palavra de Deus, a semente, ela precisa alcançar muitos lugares. E nós somos, né, aqueles que lançam a semente. Que você possa lançar a semente, lançar a palavra do Senhor, porque ela pode cair, e é a minha oração que ela caia em terra fértil, que ela possa entrar nos nossos corações e possamos guardar a palavra de Deus, que é viva, eterna e eficaz em nossas vidas. Amém? Então não deixe de compartilhar, não deixe, sim, de falar também do amor de Deus em todo o tempo, porque o nosso Senhor virá com vingança sobre toda a terra, por causa da maldade, do pecado, mas Ele salvará aqueles que permanecerem nele, que crerem nele. Amém? E até amanhã, se Deus quiser, com mais uma palavra do Senhor. Tchau.